amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2, e Biz, que vai nos encontrar, e você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. E lembrando que os nossos programas ficam disponíveis também na versão em vídeo. Então você tanto pode escutar o Talk to Biz, os nossos episódios, na sua plataforma, no seu agregador de podcast preferido, quanto você pode também ou assistir aos nossos programas pelo YouTube. Talk to Biz no YouTube, vale a pena dar uma olhada no material que a gente publica por lá. Muito bem, senhores, primeiro programa de 2025, estamos voltando à ativa depois de um breve período de descanso para falar sobre um tema interessantíssimo que é a complexidade do mundo, para falar da complexidade, os desafios que a gente tem pela frente e como as empresas e os profissionais podem estar mais atentos, preparados para esses desafios e, na medida do possível, tentar se adaptar às novas condições, aos novos contextos, aos novos fatores e a tudo que muda cada vez numa velocidade maior. Para bater esse papo aqui com a gente, o primeiro papo do ano, eu tenho a honra de trazer um amigo que já participou aqui do programa, Alexandre Capelli. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Talk to Biz, meu amigo. Ô, Bruno, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, fantástico. Trazer informação para o mundo da net, para o mundo do YouTube, que é o canal que eu costumo acessar mais, é algo que deve ser de fato reconhecido. Então, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu me sinto muito lisonjeado por poder participar dessa segunda oportunidade aí de bater esse papo com você. Alexandre, você é muito bem-vindo aqui. O Alexandre vai falar um pouquinho da carreira dele. Ele esteve aqui no programa. Vou deixar o link do episódio anterior que ele participou. Não lembro agora o número da edição, Alexandre, de cabeça. Mas eu vou botar aqui. Quem está assistindo a versão em vídeo está na tela agora para você ver a capa do episódio. Mas nós falamos sobre governança corporativa, responsabilidade social, compliance. Foi um programa incrível. E agora o Alexandre volta para falar de Bunny, mundo VUCA, mundo Bunny, esses termos que estão aí super em evidência e toda a complexidade de cenários que a gente tem hoje e como estarmos um pouco mais preparados para as mudanças que não param de chegar, né, Alexandre? Uma atrás da outra e cada vez numa velocidade maior. Meu amigo Alexandre Capelli, você já participou aqui, mas nem todos assistiram ao primeiro programa. Fala um pouquinho de você, Alexandre, para a galera te conhecer e a gente começa o nosso papo, meu querido. Legal. Bom, tenho 49 anos, sou aqui do Rio e integro o mundo corporativo há muitos anos. Já não gosto de falar muito de data porque as pessoas fazem conta, né? Mas já são cerca de 29 anos trabalhando em áreas relacionadas à GRC, que é Governança, Riscos e Compliance, e mais diretamente em auditoria, já aí cerca de uns 26 anos por aí. Então, esse tempo inteiro, sempre com muitas oportunidades de ouvir pessoas, ver processos, entender a dinâmica dos negócios. Então, foram muitas histórias capturadas ao longo desse tempo, muitas interações positivas e é isso, né? Busquei uma formação também, uma formação de suporte acadêmico, fiz uma especialização em MBA em gestão empresarial, depois em controladoria e finanças e mais recentemente em neurociência, para entender um pouco mais e ampliar um pouco mais essa visão do mundo, que é justamente o objetivo da gente estar conversando aqui. Claro que tem uma conexão com o mundo corporativo, essa é a ideia, de mostrar um pouco para as pessoas que tem essa conexão, mas tem também uma conexão muito forte com o nosso dia a dia, com a nossa vida em sociedade. Então é um assunto que me dá uma predileção enorme, gosto muito de falar sobre isso.
Legal. E eu lembro que logo que a gente terminou, a gente gravou, produziu, foi pro ar aquele primeiro programa que você participou, né? A gente já estava conversando ali, eu falei, Alexandre, pensa aí em temas que você gosta de falar, que, né, que você acha que sejam legais para a gente trazer aqui para o canal, a casa tá aberta, e você logo de cara me trouxe esse tema falando, Bruno, vamos falar do mundo em transformação e aí explorar esses conceitos do mundo VUCA, né, que é mais antigo, e agora do Bunny, que é meio que uma evolução do VUCA, né? E aí, Alexandre, eu acho que para início desse nosso papo, né, acho que você, como lida com risco, com compliance, você mais do que ninguém tem que entender essas transformações do mundo. Então, explica um pouquinho melhor desses conceitos que o VUCA é um conceito que já é um pouco mais antigo, né? Mas depois ele vem meio que sendo substituído pelo Bunny. Ele é uma evolução do Bunny exatamente ou não necessariamente? Explica um pouquinho esses conceitos para nossa audiência, Alexandre. Então, vamos começar assim pelo básico. Quando a gente fala em VUCA, se a gente buscar material na internet, a gente vai parecer um pouco numa primeira pesquisa que a gente está falando de algo que tem publicações de 6 anos atrás. No mundo que a gente vive hoje em dia, 6 anos parece uma eternidade, né? Mas quando você começa a entender o conceito e olha ele na prática e vê a consequência dele, que é o Bunny, que a gente pode depois tratar um pouco mais sobre isso, que é a origem, que é a causa e a consequência. Então, os conceitos eles meio que se relacionam dessa forma. Você vai ver que eles nunca teve tão presente como está hoje em dia. Então, assim, não é um... O Bunny, principalmente, é bem mais recente, de 2018. Foi o Hamas Cássio que produziu o conceito, é um antropólogo e futurólogo americano. Então, é bem mais recente, 2018, que a gente está falando, pouquíssimo tempo. E ele ganha muita força em 2020. Então, assim, 2020, com o início da pandemia, então o conceito ainda ficou mais claro ainda, a sopinha de letrinhas ali, né, as dimensões envolvidas no Bunny acabaram ganhando mais força. E assim, nada melhor do que para olhar essa dinâmica social que a gente vive hoje, como estão sendo corrompidos os pilares da sociedade que a gente conhece, nada melhor do que conceitualizar através de uma estrutura, né, de conhecimento. E a estrutura de conhecimento é o Bunny, VUCA e Bunny. Então, é basicamente isso. Agora, se eu tentar assim, responder mais pragmaticamente a você, eu vou ter que voltar um pouquinho na história. Assim, falar de uma forma que Vamos o lá. pessoal vai ter que... O que acontece? O mundo VUCA, ele foi criado... Primeiro, né, os conceitos, ele é um acrônimo. E acrônimo é uma palavra meio misteriosa. Assim, acrônimo nada mais é do que quando você cria uma palavra nova com iniciais de outras palavras. Então você tem vários acrônimos, tem Ancine, Anvisa, Bacen, NASA. Então você criou uma palavra nova com iniciais de outras palavras. Diferente de uma sigla. A sigla, você não tem uma palavra nova, você pode chamar CNH, FGTS, IBGE. Então você não criou necessariamente uma palavra nova. Então, quando foi criado o mundo VUCA, lembrando o conceito, né? O V lá de volatilidade, o de incerteza, o C de complexidade e o A de ambiguidade. Esse é o conceito original. Ele foi criado por volta de 1989, 1990 pela Escola de Guerra Americana para tentar conceitualizar a realidade que se vivia naquele momento, que é uma realidade de provisionamentos de guerra. Então ali estava vivendo o finalzinho da 1989, 90, é o finalzinho da Guerra Fria. Isso aí, E eclodiam movimentos, quer dizer, imagina uma Guerra Fria onde o inimigo era conhecido. Você tinha dois blocos do mundo, um bloco capitalista, um bloco socialista, cada um sobre a égide dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Esse mundo dividido, polarizado, ele é um mundo quase que você pode chamar de binário. Então, assim, é um mundo binário, onde você tem um inimigo, tem os inimigos conhecidos. E ele é o resultante de uma divisão que começa lá no final da Segunda Guerra Mundial, que se deu aí entre os dias, se eu não me engano, dias 6 e 9 de setembro de 1945. Posso estar equivocado, que é quando as cidades de Hiroshima e Nagasaki são atacadas. Então, ali termina a Segunda Guerra Mundial. Menos de um mês depois, o Japão assina, em setembro, a rendição.
e a partir dali o mundo então fica polarizado. Fica polarizado, sobrevive essa polarização, e aí as Alemanhas ficam divididas entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Quando chega lá no final de 89, no dia 9 para 10 de novembro de 1989, cai o Muro de Berlim. E nasce o conceito na sequência ali. O VUCA nasce em 1990, no início da década de 90. Então, ele nasce justamente de um resultante de um mundo polarizado e de uma necessidade militar de criar contingências e provisionamentos em situações de guerra. As situações de guerra, que eram mais controladas, porque se conhecia o inimigo, começaram a ficar mais pulverizadas. Então, se precisava de uma estratégia de planejamento que aceitasse muitas externalidades. Então, não adiantava mais fazer um planejamento, imaginar um planejamento de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, porque em situações de guerra e conflito não existia essa capacidade de planejamento, porque existiam muitas externalidades. Então, nasce aí um conceito, que é quase que um conceito análogo a um PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act, que você o tempo inteiro fica rodando ali um planejamento, revendo os seus conceitos para dar uma entrega de um mundo com muitas variáveis. Sim. Então, esse nasce ali nesse momento. E assim, quando se falar em VUCA, que eu acho que é uma mensagem importante aqui, a gente tem que pensar sempre que era um mundo da interconexão. Já existia ali os primórdios da... Na verdade, a internet nasce em 1960, com a ARPANET. Mas, sim, com a ARPANET. Mas nesse momento também já começa uma interconexão no mundo muito grande e já começa um processo de globalização. Isso. Então, uma interdependência. Então, interconexão e interdependência são a base do conceito VUCA. Tá? Então, era um mundo que está nascendo por uma interdependência através de processos de globalização e cadeia de produção, e começa um processo de comunicação via internet muito grande. Lá em 1960 foi uma resultante, a ARPANET, do processo de Guerra Fria. Foi um avanço lá do Pentágono, quando fez uma transmissão de dados por um instituto, por uma equipe de pesquisa militar do Exército Americano. Então essa transmissão foi feita via internet, foi a primeira. No Brasil, a internet é uma jovem, tem 30 anos, chega no Brasil em 1994 comercialmente. Sim. Então e em 89, se eu não me engano, em 89, é feita a primeira transmissão de internet no Brasil pelo FRJ para a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Então é tudo muito recente. E isso era o que baseava ali o VUCA na época. Tá? Partindo já para uma evolução do processo, aí a gente já começa a olhar outras externalidades cada vez mais aceleradas por aí outros fatores. São o fator da hiperconexão. Então, assim, tem uma conexão via dados que é gigantesca, e por um outro fator super importante que é a hiperinformação. Então, a hiperinformação para os nossos sistemas neurais não mudaram, né? Os nossos sistemas neurais, a nossa capacitação, as sinapses, a plasticidade cerebral, isso tudo acompanha a gente durante muito tempo. É um viés que pode ser alterado, óbvio, pode ser alterado com avanços tecnológicos, o Neuralink, outras coisas que são meio que são temas polêmicos, mas que de fato podem se tornar uma realidade, mas a princípio nossa capacidade neurológica não mudou. Só que o que mudou são as externalidades, são muitas externalidades cada vez mais, né? E aí isso trouxe o arcabouço para o Jamás Cassius, como eu comentei, lá em 2018, observar a sociedade como um todo e observar nessa sociedade que os pilares daquilo que a gente conhece como sociedade, não necessariamente sociedade contemporânea, os pilares das sociedades que constituíram o que a gente conhece como sociedade. Remonta a Roma, a Grécia, os pilares ali básicos da Estado-nação, da justiça, da educação e da política, principalmente, eles estavam sendo altamente corrompidos. Então, o Jamás, quando ele faz a teoria, quando ele concretiza, ele cria ali o conceito de mundo bunny, ele leva basicamente em conta o conceito de caos. Então ele olha para a sociedade, olha para os pilares da sociedade e vê que esses pilares eles não estão sendo provocados, nem estão sendo simplesmente abalados, eles estão sendo de fato corrompidos mesmo. Então, o que a gente tem a partir da observação dele é a ideia da teoria do caos e é a ideia da potente e apaixonada corrupção dos fatores que são os pilares sociais.
Essa corrupção dos fatores e pilares sociais traz o conceito Bunny, que aí se aproxima disso, que trata ali de uma fragilidade, de uma ansiedade, o A, né, o B da fragilidade, o A da ansiedade, o N do não linear e o I do incompreensível. Então, basicamente, ele olha com base na teoria do caos e diz, o que a gente tem de realidade agora é uma realidade quase que incompreensível, depois a gente pode visitar cada um dos conceitos que são bem legais. Mas ele coloca isso na mesa e aí quando chega lá em 2020, se eu não me engano, em novembro de 2019 é o primeiro caso no mundo, se eu não me engano, de Covid. Covid, né? E aí as pessoas ficam mais reclusas ainda, né? Elas se isolam um pouco mais e aí você começa a perceber grandes movimentações daqueles males neurológicos que a gente conhece, que são o burnout, a depressão, diversos fatores que acabam irradiando ou reverberando nas sociedades e na vida empresarial. Então, Alexandre, eu na verdade até no início do programa tratei o Bunny como uma evolução do conceito VUCA, mas na verdade ele é, como você falou muito bem, né, meio que uma consequência, né? A coisa começa em um conceito e como consequência, algum tempo depois, você tem a ideia de um novo conceito, que é o Bunny, e o mais interessante é que ele é criado enquanto conceito em 2018, né, que você falou, pouquíssimo tempo depois, a gente tem de fato uma situação caótica instaurada no planeta, né? Não é nem uma situação local, regional, é uma situação mundial, que é a epidemia de Covid e todas as consequências da pandemia, enfim, tudo que veio a reboque ali, né? Os problemas que a gente já tinha foram potencializados, surgiram outros problemas que a gente não estava esperando e que a galera, essa parte da história aí, eu tenho certeza que a galera ainda deve ter bastante viva na memória. Né? Agora, eu acho que o mais difícil, na verdade, disso tudo é que, principalmente por conta de fatores que você explicou muito bem e deu uma aula, né, da evolução da tecnologia, evolução dos meios de comunicação, a hiperinformação, a interdependência, quer dizer, eu passo a ter, de fato, economias e sociedades muito mais interdependentes, muito mais conectadas, porque, de fato, a informação está sendo trocada ali numa velocidade muito maior. Logo, o que acontece do outro lado do mundo rapidamente interfere na minha tomada de decisão aqui, e se interfere na tomada de decisão, interfere também em todo o resto. Quer dizer, eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez sobre o conceito de mundo VUCA, o Alexandre, foi em sala de aula, na pós-graduação, falando sobre estratégia empresarial. O grande desafio era assim, antigamente as empresas faziam planejamento estratégico, faziam uma baita análise de mercado, tinha toda aquela coisa da escola do posicionamento, de você fazer a matriz SWOT, de fazer, sabe, pegar detalhes ali de como seria, como você estava estruturando aquela operação sua, que às vezes ainda nem existia, estava só no papel, a partir de fatores e informações que você tinha coletado no mercado, para daqui a algum ano, 1 ano e meio, 18 meses, aquilo está funcionando. E a grande questão era assim, não adianta mais eu fazer um planejamento para daqui a 18 meses se eu não tenho muita garantia de que as coisas vão estar da mesma forma daqui a 15 dias, que dirá daqui a 1 ano e meio. Né? Então foi a primeira vez que eu tive contato com o conceito do VUCA, né, foi assim, em aula de planejamento estratégico. E aí já se vão aí uns bons anos, né? Acho que pelo menos uns 15 anos aí desse período, 15 a 20 anos, mas eu também não vou facilitar, igual você falou, para o pessoal fazer conta, Alexandre. Mas acho que a coisa só se tornou mais crítica, né? Esses fatores se tornaram, como é que eu vou dizer, mais agressivos, então você tem mais mudanças numa velocidade maior, essa interdependência, né, entre sociedades, entre economias, entre países, enfim, né, a globalização que era vista lá no início, você vai lembrar, era uma coisa legal, né? Nossa, globalização, que maravilha, e agora você vê boa parte, inclusive, das lideranças mundiais indo num caminho contrário. Não, eu quero ter minha autossuficiência aqui, não quero mais depender de ninguém. Deus me livre passar por isso de novo.
né? Então você tem um direcionamento contrário. Então, assim, o planejamento empresarial, acho que o planejamento de qualquer coisa, né? Não só para a empresa, mas que já era complicado, se tornou, nossa, aí uma atividade caótica. E já que você trouxe aí a teoria do caos, a gente precisa de uma remodelagem estratégica, porque eu quero saber como é que a gente monta estratégia, Alexandre, para um cenário de caos, para um cenário caótico. Que é Pois é, isso aí, assim, a gente tem, né, tem metodologias de planejamento que devem ser respeitadas e devem ser observadas. Metodologia FEL, por exemplo, que considera Gate, é uma metodologia da Dupont já para projetos que são importantes. Existem respostas a essas metodologias, que são metodologias mais velozes, para justamente poder meio que incluir ali ou aglutinar um conceito de revisita daquilo que você está planejando, né? Revisitar o conceito, revisitar seu objetivo dentro do planejamento. Então, resposta pronta a gente não tem. O que na verdade tem é a necessidade assim preponderante de observar o ambiente continuamente, ouvir o ambiente, interagir com o ambiente. Então, assim, as empresas, de uma forma geral, elas estão habilitadas para isso, né? Para observar o mercado como um todo. Eu vou dar um exemplo aqui, porque pelo exemplo eu acho que fica mais claro. Eu tive a oportunidade há muitos anos atrás, estou falando de algo em torno de 20 anos atrás, de participar de um seminário onde teve um diretor da Shell que falou sobre o planejamento estratégico da Shell. A Shell é uma das logomarcas mais antigas do mundo, né? A Shell começou comercializando óleo de baleia para lampião. Então, a gente está falando de algo aí, vou chutar aqui, mais de 300 anos, certamente, de história. E a Shell, nesse planejamento estratégico, eles fizeram um planejamento de 5, 10 e 15 anos. 15 anos é um ótimo planejamento, né? A gente está falando de 20 anos atrás. E nesse planejamento, eles já tinham a preocupação de olhar o mercado. E quando eles olharam o mercado, a gente está falando de Europa, eles observaram que a maior externalidade que representava um risco para a Shell era o Carrefour. Assim, mas o Carrefour é varejo, não tem nada a ver com comercialização de combustível. Não é isso, é porque há cerca de 20 anos ou um pouco mais, o Carrefour começou a colocar postos de abastecimento na sua rede varejista. E aí o cliente ele percebeu que, eureka, para que eu vou num posto? Há 30 anos atrás você ia num posto abastecer o carro. Hoje você vai num posto de gasolina também para abastecer o carro, não exclusivamente. Então, na época, a Shell observou que o Carrefour estava começando um plano de investimentos com a instalação de postos na rede varejista, que as pessoas iam fazer compras e quando voltavam o carro estava abastecido, olha que maravilha, aproveitavam um tempo, né, que é algo preciosíssimo. Então a Shell falou assim, não, peraí, vamos nos reposicionar e vamos começar a criar as lojas de conveniência. Isso a gente está falando de algo em torno de 25 anos por aí, né? Então, assim, é a observação dessas externalidades é que faz a diferença para os negócios hoje em dia. E a capacidade de ter esses planejamentos vivos. Assim, ter um planejamento, claro que escrito em pedra aquilo que é indispensável, mas para todo o resto ter um certo nível de flexibilidade que não corrompa o objetivo, mas que acrescente ao objetivo algo novo, para poder se reposicionar de forma saudável, né? E que tenha capacidade adaptativa, né? Já que você falou do Carrefour, Alexandre, lembrei de um negócio aqui, vou mandar um abraço pro meu amigo Vitor Godoy, foi meu colega, inclusive, de turma no MBA, e ele trabalhava na Ipiranga na época. Nossa, ele tinha um ódio mortal dos postos do Carrefour. Aí, trouxe mais um caso aí, né? Então, olha, o planejamento da Shell, de fato, estava com a visão lá no futuro e estava com uma preocupação correta. Agora, acho que o que você trouxe é muito importante, porque a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar a gravação e falando dessa nova geração de profissionais, ou de profissionais de maneira geral, que focam muito nas ferramentas, né? E não estão querendo tomar decisões só baseadas em ferramentas, em análise de dados, e sem conhecer de fato o contexto.
E acho que aí é justamente esse pensamento crítico, essa capacidade de análise crítica, que não é simples de se fazer e demanda principalmente esse conhecimento que vem da experiência, né, do feeling ali, que é o que eles chamam de conhecimento tácito e conhecimento explícito, né? Conhecimento explícito é o que está nos manuais, ali o cara lê um livro, tá lá, mas você tem o conhecimento tácito que tem a ver com o saber fazer, o saber conduzir e entender como é que a coisa funciona. Até eu brinquei com isso uma vez conversando com a nossa amiga também, o Alexandre, a Roberta, um beijo também para Roberta. Eu falei assim, Roberta, não adianta, o cara pode comprar o livro do maior chefe de cozinha do mundo, não quer dizer que o cara vai cozinhar igual o cara no dia seguinte, só porque já leu o livro, né? Claro. Então, eu acho que bate muito com isso que a gente tá falando, que a gente estava conversando nos bastidores, de ter, às vezes, profissionais que acham que as ferramentas tecnológicas são a solução única e exclusiva para os desafios que a gente tem. Sendo que os problemas que a gente tem, as soluções não necessariamente dependem de tecnologia. A tecnologia ajuda, mas você ter essa capacidade crítica, que eu acho que se perde um pouco, quando esse camarada está muito focado ali na ferramenta, é que, por exemplo, permite que uma empresa, como esse exemplo que você deu da Shell, com 20 anos de antecedência, comece a perceber sinais ali de que algumas coisas estavam mudando e que isso poderia impactar o seu negócio como um todo, né? Acho que falta essa capacidade crítica e é justamente o que se torna tão essencial no mundo que tem seus pilares, como é que você colocou? Deteriorados, corrompidos, perfeito. Corrompidos por esses fatores caóticos ali do conceito do Bunny, não? Sim. Então, Bruno, eu tenho uma visão muito particular, que claro que eu encontro um amparo em outras pessoas que gostam do tema, né, oportunidades que eu tenho para conversar sobre isso, que assim, os desafios que estão se descortinando na nossa frente, eles são desafios muito mais comportamentais e de introspecção do que propriamente da aplicação de ferramentas e tecnologias. Então, quando você, e a gente pode tratar desse tema aqui se você quiser, quando você olha para primeiro, qual é o benefício de falar em VUCA, em Bunny? Por que falar nisso, um acrônimo, letrinhas? Porque quando você conceitualiza, você passa a ter uma visão sistêmica da realidade que te circunda. Então, em tese, você consegue se afastar daquilo que você está vivendo e planejar melhor seus passos, e não se deixar levar pela correnteza. Então, em tese, você se afastando, você consegue observar melhor o mundo e aí consegue planejar suas atividades, planejar até onde você vai chegar de forma mais saudável, inclusive. Porque quando a gente vê a evolução tecnológica e as ferramentas são só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa para vir por aí e certamente muitas facilidades, mas também tem muito da precariedade do comportamento humano. Então, a gente vai ver muitos fenômenos associados à ansiedade, associados à fragilidade das relações, associados a essa não linearidade, associados a essa complexidade, uma complexidade tão grande, com a complexidade de conceitos que a gente vive, que lá no VUCA, ele já dava uma abordagem lá. Então, assim, essas complexidades todas, elas vão necessariamente caminhando para o comportamento humano. Então, parece um pouco piegas, mas não é na minha concepção. A gente tem que resgatar, claro que um bom profissional, uma boa empresa, ela tem que lançar mão de todas as tecnologias possíveis que coloquem ela na vanguarda do mercado para ela poder sobreviver como entidade empresarial. Agora, existe uma outra maratona muito grande, que eu acho que a gente só está no início, que é a maratona do autoconhecimento, principalmente. Então, e tem muitos outros fatores que depois, se tiver um espacinho, eu gostaria de comentar. Tem alguns steps aí que são decorrentes do Bunny, que são estratégias de sobrevivência, mas é estratégias de sobrevivência saudáveis esse mundo que circunda a gente. Nas minhas interações sociais e nas suas, que eu sei que você é comunicativo pra caramba, interage socialmente, e que bom que interage socialmente, a neurociência prova que as interações sociais reduzem os riscos enormemente de depressão, de Alzheimer. Então, isso não é mais tese, isso é prova da neurociência. Então, interagir socialmente é ótimo. As interações sociais que eu tenho, então, elas normalmente focam
do lado obscuro das relações sociais. Elas focam em comentários de nossa, a sociedade está violenta, nossa, a sociedade está desequilibrada nesse ou no outro aspecto, nossa, não há uma polarização política que ambos os lados são detentores da verdade absoluta. Então, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado, e isso pode até também alimentar um pouco o conceito da hiperinformação, né? A gente está sendo Sim. bombardeado por estímulos, e a gente lidar com esses estímulos de forma saudável é que vão garantir, na minha concepção, uma produtividade maior, uma entrega maior, uma sustentabilidade maior dos negócios. Não consigo ver empresas sustentáveis com altos níveis de turnover. Não consigo ver empresas sustentáveis com pessoas, parte do staff, sofrendo de burnout, ou pessoas que ficam felizes quando dá sexta-feira e muito tristes quando dá na segunda-feira, quando começam. Quer dizer, não parece uma relação muito sustentável para o Sim. mundo de hiperconexão e de hiperinformação que a gente está vivendo aí pela frente, né? Eu concordo 100% com você, e principalmente nessa parte da hiperinformação, ô Alexandre, que realmente a gente não tem capacidade de processar tanta coisa, né, e acho que, se a pessoa não adquire essa sabedoria para se prevenir, até se proteger, filtrar um pouquinho das coisas que recebe, né, você entra num buraco sem fundo ali, num buraco negro da hiperinformação, por assim dizer, e realmente isso tem consequências para a saúde da pessoa, para a saúde mental, enfim, para a saúde em todos os níveis. Ali uma consequência bem ruim. E acho que a pessoa vai perdendo também a capacidade de lidar com essa realidade que é complexa. E enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui o quanto também as empresas não ficam, não se tornaram mais suscetíveis aos problemas de um mundo mais caótico, na medida em que toda a orientação passa a ser muito focada no curto ou no curtíssimo prazo. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem hoje, e boa parte das empresas que eu conheci, as pessoas sacrificam o olhar estratégico, a visão da coisa, em nome de um resultado no curto ou no curtíssimo prazo. E isso muitas vezes você tem um ganho ali imediato, mas você sacrifica coisas muito Sim, maiores. E eu claro. pela minha experiência, pela visão que eu tenho, né, eu acredito muito nisso. Assim, acho que, né, você vai ter alguns ganhos que você consegue gerar ali no curto ou no curtíssimo prazo, mas se você tiver uma visão estratégica de fato sólida, né, você pode abrir mão desses ganhos e vai parecer que você está perdendo ali vantagem no começo, mas você tem um resultado, né, o resultado gerado por uma estratégia bem consolidada, ele tende a ser muito melhor do que esses resultados que você tem apagando incêndio ali, sabe, e sempre na emergência do curtíssimo prazo. Então acho que pode parecer paradoxal, porque talvez as pessoas falem assim, pô, mas o mundo não está caótico, está mudando toda hora. Mas isso é diferente, ou não necessariamente obriga a empresa a não ter estratégia, né? Eu acho que esse É claro, talvez é um dos claro. pontos, não? O que, que você vê disso por aí, o Nossa, Alexandre? primeiro a tua observação super pertinente, faz todo sentido. Quando a gente olha então para o Bunny, a gente vê ali uma questão do autoconhecimento, né? Eu já tinha comentado, né? Já comentei um pouco. Então é indispensável. E quando a gente fala em autoconhecimento, nossa, tem materiais sobrados sobre autoconhecimento. Há quantos milênios o ser humano busca o autoconhecimento? Né? Uma coisa até parece não ser pragmático, mas eu acho que é uma alta demanda atual. Então, assim, o autoconhecimento, o entendimento daquilo que são suas âncoras, seus mind traps, que se usa aí uma expressão bonita, o entendimento de que quando você se depara com uma situação, o seu primeiro julgamento ocorre por uma visão pessoal ancorada nas suas experiências de vida, e que esse primeiro julgamento ele é automático, mas o que você faz com esse julgamento já não é mais automático. Portanto, quando você observa uma realidade, você tem um pensamento. Daí é você externalizar esse pensamento, já é outro passo. Você, quando tem um pensamento, você pode refletir sobre ele e depois externalizar. Então, isso é uma busca de autoconhecimento. Mas na sequência do autoconhecimento vem um senso de propósito.
E aí, como não falar em propósito? Quando você está falando de empresas, as empresas têm propósitos. Se as empresas não têm propósitos, se o propósito é simplesmente rentabilizar o negócio, elas, em tese, elas podem ser sustentáveis durante um tempo, né? Sustentáveis, elas podem ter grandes ganhos durante um tempo. Mas eu não acredito na perenidade do negócio. Eu não acredito, quando a gente olha ali para o GRC, que é Sim. governança, riscos e conformidade, eu não acredito que essa seja uma empresa sustentável. A empresa sustentável é a que tem um propósito. E é indispensável, na minha concepção, que haja uma conexão entre o propósito do indivíduo e o propósito empresarial. Então, quando você fala no autodesenvolvimento, né, no autoconhecimento, na sequência vem o senso de propósito. O senso de propósito nosso é complexo de ser desvendado. Às vezes o nosso senso de propósito ele é poluído pelo senso de propósito de outras pessoas, de histórias de vida. Não necessariamente é o seu senso de propósito. Quando você descobre o seu senso de propósito, você certamente estará mais forte e apto a identificar uma empresa que se conecte com o seu senso de propósito. Essa, para mim, é uma das grandes pegadas que vem pela frente, tendo muitas outras, tendo entender a sua saúde como uma saúde integrativa. Isso é básico, né? Olhar você como um indivíduo que tem diversas vertentes, dar importância ao sono, à prática esportiva, à interação social, que eu já comentei lá, tem estudos reais falando sobre interação social, o poder da interação social. O Legal. advento da Covid, ele isolou as pessoas. E tem pessoas que não percebem a importância da convivência social. E elas aproveitaram o momento para se isolarem ainda mais. Isso é uma verdade. Só que isso não fará bem para as pessoas. Então, elas têm que buscar maiores interações sociais, né? Então, assim, é basicamente isso que eu enxergo. É um senso de propósito conectado com a autoavaliação da pessoa, né? A autoanálise, o autoconhecimento dela, automaticamente conectado esse propósito com o propósito empresarial. Se essa conta fecha, se as empresas têm pessoas que têm senso de propósito conectado ao propósito da empresa, ela vai muito mais longe. Ela vai muito Sim. mais longe. E você percebe isso através do orgulho. Então, há pouco tempo atrás, eu fiz um trabalho especial numa unidade da empresa, onde eu tive a oportunidade de entrevistar cerca de 20 pessoas. E houve uma convergência, quase unanimidade, do orgulho em trabalhar na empresa. E aí, quando você perguntava, ótimo, mas tentando ser pragmático numa técnica de entrevista, né? Mas o que você chama de orgulho, né? Aí a pessoa vinha do primordial, que é pagar em dia, pagar um bom salário, até o que é mais avançado, que é dar as oportunidades, Legal. até um ambiente de trabalho acolhedor. Então, quer dizer, ela vai lá do básico, ela vai lá do incentivo até o motivacional, né? Que o incentivo normalmente é de fora para dentro e o motivacional, a motivação é de dentro para fora, né? Então, ela transitava por todas essas linhas. Quando você percebe isso em muitas pessoas, a chance do negócio dar certo, na minha concepção, é maior. E hoje, no mundo que a gente tem, é indispensável que haja essa conexão, na minha concepção, entendeu? Isso é muito, muito legal. E você falando de propósito, eu estava pensando aqui, e acho que é importante salientar, o Alexandre, que a gente muitas vezes fala, e eu falo bastante sobre propósito e sobre visão estratégica e olhar para o médio e longo prazo, e de repente as pessoas podem pensar assim, mas tem que vender, tem que dar resultado, o resultado é hoje, sim, sim, e ninguém aqui está discordando disso. A grande Claro. questão é que quando você foca uma empresa apenas no resultado financeiro, consequentemente, e aí não sou eu que estou dizendo, a história mostra isso, as experiências acumuladas aí, né, mostram isso, que a empresa acaba tirando ou dando menos importância em elementos que, na verdade, eram os grandes geradores de valor ali, os grandes geradores de diferencial competitivo. Então, olha, eu vou tentar ganhar dinheiro aqui a todo custo, de todos os lados, fatalmente eu vou começar a deixar de dar a atenção devida a alguns aspectos e isso tende a prejudicar os resultados. Portanto, não é fazer uma abordagem de mercado poética, né? Ele fala assim, não, ninguém precisa Não, ganhar dinheiro, ninguém precisa... Não é não, isso. não. Mas é entender que, por exemplo, as empresas que se mantiveram atentas a essa perspectiva de geração de valor são empresas que estão competitivas até hoje, que passaram Ponto, também por maus bocados, mas ponto, que se ponto. mantêm competitivas até hoje. Então, né, para não pensarem que é um esforço retórico que nosso, Sim, vamos, sim. vamos fazer poesia aqui ao invés de fazer Não. gestão empresarial.
Muito Não é o caso. pragmatismo. Olha, eu vou te dar um exemplo de pragmatismo que todo mundo na hora vai sacar. As Vamos lá. empresas, as grandes empresas têm uma preocupação com ambientes inclusivos, com a diversidade. Quando você fala em ambiente inclusivo e diversidade, tem claro que uma questão humanitária do respeito ao próximo, das decisões do próximo. Isso é etéreo, né? Isso é subjetivo, mas é uma questão humanitária. E tem uma outra pragmática, que é rentabilizar o negócio. Por que rentabiliza? Porque na medida que eu tenho um ambiente heterogêneo, esse ambiente heterogêneo ele tende a dar respostas colegiadas mais próximas a uma externalidade que é incontrolável. Então, empresas que investem em diversidade, por exemplo, nos seus quadros, elas terão um nível de decisão colegiada mais próximo a esse ambiente caótico. Vou dar um exemplo. Se você constituir uma equipe com pessoas com histórias muito semelhantes, homens, 40 anos de idade, 2 filhos, renda de tanto. Se você juntar esse grupo e submeter a eles decisões, provavelmente haverá uma decisão flat, uma decisão sem muitos resultados diferentes, porque Sim, há ali uma homogeneidade da percepção da realidade. Quando você investe no contrário, quando você tem ali pessoas habilitadas, ok? Eu estou na vertente da pessoa, da diversidade, claro, com capacidades técnicas, isso é indiscutível, não tem outro papo. Mas quando você tem um ambiente diverso e competente, as respostas vão estar muito mais adequadas a esse ambiente diverso que a gente tem que a gente vai passar pela frente. Então, esse é pragmatismo de negócio, não tem nada corretíssimo. de subjetividade, né, de imaginar que as empresas são grandes ONGs, que não, na verdade não é isso, né? Óbvio, né? Sim, sim, sim. Agora, o Alexandre, a gente tinha colocado aqui na pauta sobre o impacto do mundo Bunny também para as pessoas, né? A gente está falando das organizações, de visão estratégica, e para as pessoas, o indivíduo, na carreira dele e também, de certa maneira, na perspectiva de vida que ele tem. Como é que você vê essa correlação? Quais são os principais impactos e como é que as pessoas também se preparam para esse contexto que é complexo, é incerto, é ambíguo, enfim, é preocupante, Não tudo isso, linear, não incompreensível, né? linear, incompreensível, enfim. Bom, assim, eu já antecipei um pouquinho. Tem ali algumas estratégias de uma sobrevivência saudável ao que circunda a gente. Primeiro, é conceitualizar o que circunda a gente. Então, é tentar internalizar alguma metodologia como o Bunny para entender o movimento social, o momento histórico que a gente passa de disrupção, de desconstrução de pilares. Então, a gente tem que entender isso com uma visão afastada, observar que esse fenômeno está acontecendo. Depois da sequência, eu entendo que a melhor forma de você ter uma vida saudável, de conviver com isso tudo de forma harmônica e produtiva, é o autoconhecimento, como eu já tinha comentado. Então, o autoconhecimento é uma trajetória existencial, não é fácil, mas é algo que deve fazer parte cada vez mais da nossa história. A gente deve buscar cada vez mais isso. Até por uma questão também de liberação teórica, liberação da criatividade humana com a implementação de tecnologia. Então, em tese, muito se fala sobre isso, que as atividades rotineiras vão ser eliminadas cada dia mais. E a capacidade humana de criatividade, de interação, de emoções, é o que vai fazer a diferença no futuro. Porque a inteligência artificial, até que se prove ao contrário, não tem essas capacidades emocionais, né? Sim, Então, sim. então, o autoconhecimento, o propósito que eu já comentei também. Então, assim, o propósito é indispensável para você se conectar a essa realidade, para você se afastar das mazelas que existem. Tem um conceito também que uma vez eu vi, que é o isolamento informacional saudável. Esse informacional Boa. ele tem origem na tecnologia da informação, né? Porque informacional é de ambientes de informática, mas se apropriaram do termo. É para dizer assim que eu não tenho absolutamente nada contra o Datena, não tenho, até porque eu não conheço o trabalho dele, porque eu não assisto Datena, mas em Aham. absolutamente nada pessoal, nada pessoal. É só porque o tipo de informação que ele traz para mim, ou que muitos outros canais trazem Sim, para mim, são informações que eu já conheço a temática. Então, por exemplo, a temática da violência. Eu moro numa sim, cidade violenta. Então, o que eu tenho que fazer é conhecer, talvez, se for possível, se bem que há uma democratização da violência, né? Mas conhecer os sim. lugares mais perigosos para não ir ou evitar determinados horários.
Fora isso, eu não preciso mais de detalhes associados à temática da violência que vão alimentar o meu coração de coisas ruins. Então, esse isolamento informacional é algo que eu recomendo para todas as pessoas que eu tenho convivência social, pessoas da minha família, e muitas já seguiram. Então, se isola, porque não tem algo que vai te agregar. Você já conhece a temática. Saber que um pai matou o filho, que o filho matou um pai, que um homem matou uma mulher, isso na verdade não vai trazer... Não muda nada no seu dia a dia, né? Só vai mudar, na verdade, sua percepção pior, negativa. Né? Negativa da realidade. Uma outra coisa também que eu gosto, Bruno, que é meio assunto hoje, se fala muito, dependendo dos fóruns, né? É a conectividade com o divino. Então, assim, a conectividade com o divino, sempre se vê, por que não? Por que não se comunicar ao divino? É um mundo muito pragmático, mas é um mundo também, no Bunny, que a gente vê ali os fatores de fragilidade e ansiedade, que são na ordem ali, fragilidade e ansiedade. Tem algumas decisões da nossa vida que são decisões imponderáveis e decisões que você não tem capacidade de tomá-las, que são decisões do aleatório. Por que não atribuir da delegação de autoridade para a divindade daquilo que você não pode administrar? Tem muito se fala sobre o poder da oração, sobre o poder da reza, né, para os católicos, oração para os evangélicos, e realmente tem um efeito neurológico fantástico, está sendo cada vez mais estudado isso. Então, tá um pouquinho etéreo que eu estou falando, mas assim, conecta com a realidade. E para ser menos etéreo, mais pragmático, assim, é a questão do direito ao pensamento contraditório, que é algo que eu acho que é fundamental. Então, lá no VUCA já estava previsto isso, quando falava em ambiguidade. A gente vive num mundo ambíguo pra caramba, em que os elementos de ética, esses são imutáveis para todos nós. Mas para todo o resto, o que é certo hoje é errado amanhã. Então, o que é ético, não, é imutável, é atemporal. Agora, para todo o resto, cuidado ao se posicionar de forma muito veemente. Observa a realidade. É um mundo ambíguo. Então, o seu posicionamento com muito radicalismo, você pode olhar para ele daqui a 5 anos pelo retrovisor e perceber que foi um posicionamento super equivocado. Então, cuidado com os radicalismos, eu acho que é uma coisa que é importante. E resiliência, resiliência é a palavra da moda aí. Resiliência e persistência são irmãs, né? Mas elas não toleram a teimosia. Então, num mundo igual ao nosso, assim, resiliência é fundamental. Persistir em determinados elementos é fundamental, mas cuidado com a teimosia. Então, assim, isso para planejamento de empresas vale muito. Quantas vezes eu já me deparei com isso, com planejamentos muito bem estruturados em metodologia FIAL, que num determinado momento havia ali a possibilidade de um ganho de escala, de uma redução de custos, e se reposicionavam através da própria metodologia para retroalimentar o processo e trazer ganhos, ou ganhos de redução de CAPEX, ou redução de prazo. Então, assim, tem que estar com esses canais ali sempre abertos e velozes para, como eu já comentei lá no início, né, para retroalimentar tudo, tá? Então, tem muito pragmatismo. É esse o pragmatismo que eu vejo aí. Muito legal. Eu posso dar meu testemunho aqui, que a parte ali da blindagem informacional, eu já sigo isso à risca, Alexandre. Sigo isso à risca e posso falar dos benefícios. Primeiro que você usa seu tempo para consumir conteúdo mais construtivo, para você aprender alguma coisa nova, para se informar de fato. Segundo, que você tira toda essa carga, quer dizer, a gente que vive aqui no Rio, né, não me acrescenta em nada saber que teve mais um assalto, ou mais um tiroteio, não sei aonde, mas sabe, como você disse, só vai de fato contribuir para você ficar mais ansioso, mais estressado, mais preocupado, e que na verdade são informações que não fazem a diferença na tua vida, mas isso tem muito a ver com o modelo de como algumas plataformas de mídia, você citou aí o Datena, mas é ele e mais uma porção deles. Sim, que claro. É porque esse apelo emocional, né, ele gera mais engajamento. Sim. Principalmente a pessoa não está atenta a isso. Não por acaso, quem são as plataformas hoje que mais usam disso para
angariar ali a atenção das pessoas. As plataformas digitais, elas usam exatamente o mesmo tipo de apelo que os jornais usavam lá atrás, né? Você que falou do passado, Sim. aí tinha aquele garotinho extra, extra, né? Com as manchetes ali sensacionalistas, é exatamente o mesmo truque, né? Isso é trazer violência, trazer as coisas escabrosas, isso desperta a curiosidade e acaba gerando esse engajamento porque as pessoas se envolvem emocionalmente, né? Ou Sim. porque ela tá irritada, ou porque ela tá com medo, ou porque ela fica nervosa, aquilo ali, ó, né? Olha só que absurdo isso que está acontecendo. Então a mídia tradicional, mas também as mídias digitais usam e abusam desse recurso. E acho que até outro ponto que a gente estava conversando nos bastidores, né, Alexandre, que é parte do preparo das pessoas, e acho que parte da solução dos problemas que a gente tem hoje é que a internet como um todo vai cair mais em descrédito, né? Hoje ela Sim. tem ainda muito crédito, mas na verdade, quanto mais você evolui, e eu já vou aproveitar isso para fazer um gancho para uma última pergunta, Alexandre, que nem estava na pauta, mas quanto mais ela evolui nessas ferramentas que a gente estava falando ali de inteligência artificial, que vai gerar um vídeo que ninguém vai ser capaz de verificar aquilo ali, a autenticidade daquilo, né? Verificar aquilo de alguma forma. Mas a partir do momento que eu tenho plataformas onde isso passa a ser o padrão que está circulando, é como se a internet se tornasse hoje o que a gente conhece como a dark web, a deep web, né? Olha, Sim. eu sei que tem aquilo ali, mas você vai entrar naquilo ali, você já sabe o que vai encontrar, né? Sim. Sim. Não vai ser coisa que você pode, como se você está procurando a coisa errada, tudo bem, você já vai para lá porque é o que você está procurando. Mas você ou eu, né, quando a gente abre o nosso laptop para acessar a internet, a gente não busca se conectar na deep web, né? De certa maneira, por quê? Porque você já entendeu que aquilo ali é um outro contexto e que o que circula ali tende, não estou dizendo que é tudo, né, mas tende a ser problemático. E acho que essas big techs deveriam estar muito preocupadas com isso, porque se a web se torna um ambiente problemático, é o Google que sai perdendo, é a Microsoft que sai perdendo, é a Meta que sai perdendo. Todos eles que fazem dinheiro hoje com a web só Sim. fazem dinheiro porque tem muita gente, e tendo muita gente tem muito anúncio, né? A partir do momento que esse ciclo se rompe, fatalmente eu tenho menos pessoas, daqui a pouco eu não tenho anunciante, né? E é o que já acontece em alguns contextos mais específicos, em algumas plataformas, que o cara não consegue viabilizar com anúncio. Por exemplo, meu amigo Alexandre, para a gente fechar esse papo que tá incrível, eu sei que a gente ficaria aqui mais 2 horas conversando Com prazer. sobre, mas como é que você vê, já que a gente falou de inteligência artificial, de mundo digital, como é que você vê a evolução de ferramentas como a própria IA contribuindo para esse mundo bunny? Quer dizer, se o negócio já estava caótico e fervilhando, agora você tem mais um componente aí como a inteligência artificial para acelerar ainda mais, ou agitar ainda mais esse caldeirão, Alexandre. Então, Bruno, eu acho que a gente está no meio de um processo, né? Num processo de evolução de conceitos e de aplicação de tecnologia que faz com que a gente revisite alguns conceitos pessoais e de organização social. Eu entendo que eu tinha comentado num determinado momento, eu vejo com bons olhos a aplicação de inteligência artificial para, por exemplo, desonerar ou liberar a criatividade humana. Eu entendo isso como algo muito positivo. Mas Também. eu entendo, eu vejo isso eu tenho um viés positivo com relação a isso. Mas eu também tenho um viés de que a inteligência artificial e a aplicação das tecnologias, elas resultarão ainda mais numa massa de excluídos, que são pessoas que não estão habilitadas ao pensamento criativo, por exemplo, que por questões de oportunidades educacionais, ou mesmo de alto esforço, autodedicação, está tudo misturado, né? Mas elas não darão respostas a esse mundo novo em que elas estão desoneradas das atividades corriqueiras e liberadas para a criatividade. Isso parece muito hipotético demais e não me parece ser muito pragmático quando a gente fala na quantidade de pessoas que existem no planeta. Então a gente tem que ter, via de regra, emprego para todo mundo. Então, assim, em resumo, entendo como muito positivo
Eu acho que ainda tem ao meio do caminho. Quando eu olho para a teoria do caos lá do Jamais, eu penso que é do caos que nasce a ordem. Então, é desse momento de caos que vai nascer uma nova ordem. Talvez não seja no nosso tempo, talvez leve bastante tempo, não consigo prever, mas ao mesmo tempo que eu vejo isso tudo, eu vejo pessoas muito responsáveis e dedicadas com movimentos que são movimentos por exemplo, na nossa capacidade de aprendizado contínuo, algo como a gente está fazendo aqui. Essa capacidade de aprendizado contínuo hoje, ela transcende o técnico. Então, hoje, as pessoas têm preocupação em conectar diferentes temas que antes não faziam parte do arcabouço de um profissional. Por exemplo, eu faço um curso de neurociência com muitos outros profissionais que estão lá preocupados com a dinâmica do funcionamento dos neurotransmissores. Então, assim, os conhecimentos, eles vão se conectando. Então, assim, é um learnability que é indispensável. Então, mesmo que a gente tenha os avanços tecnológicos, que a gente tenha ali uma disrupção daquela modelagem de trabalho que a gente considera, né, que é a tradicional, que constituiu a sociedade que a gente conhece até hoje, mesmo que a gente tenha disrupção disso num período bem pequeno, tá, a gente ainda vai ter do nosso lado a nossa capacidade de refletir, de se engajar, de se identificar com objetivos. Então eu não vejo como o fim dos tempos, assim. Eu acho que é algo muito incrível. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está olhando para uma dimensão da tecnologia. Mas a gente tem o transhumanismo, que é uma outra dimensão da tecnologia que, sabe, se a gente entrar no mérito do transhumanismo, as pessoas que não conhecem, a gente tem a longevidade. E aí você diz, longevidade hoje se afirma que pessoas que estão nascendo hoje podem viver até 200 anos. Então, assim, se afirma também que em algum momento o ser humano vai ser capaz de fazer o upload do cérebro, das ondas cerebrais, em algum momento, 50, 100 anos, eu não sei quanto tempo. Então, assim, todos assuntos disruptivos e que estão lá na ambiguidade. Quando a gente discutir os assuntos, vamos discuti-los com muita parcimônia, porque não tem verdades absolutas. Eu, por exemplo, né, eu sou um homem cristão, acredito em Deus, e acredito que a existência, a nossa passagem aqui na Terra é uma oportunidade de aprendizado, e lá no final você vai se sentar ao lado direito de Cristo, de Deus. Então, assim, é uma passagem de aprendizado. Mas quando eu olho para os avanços tecnológicos ligados, principalmente à longevidade, e aí quando você começa a enveredar pelo caminho de upload de memória, você começa a imaginar um ser humano que, em tese, em algum momento pode não morrer mais. Então, assim, em tese, tudo em tese. Eu não posso dizer que não por causa de um viés religioso. Eu tenho que só observar. Esse é o ponto. Observar, entender, interagir com as pessoas, conhecer um pouco daquele assunto e ponto, sem verdades absolutas. Porque pelo viés religioso, eu diria, isso é impossível. Isso não... Mas assim, não, calma. Observa só, não faz juízo de valor. Se você fizer juízo de valor, se você se posicionar muito contundentemente, você vai estar fora dessa realidade que eu estou dizendo, que é uma realidade que não é mais 0 e 1. Então sim, não é mais tão cartesiana. Então é uma realidade caótica. Então calma na hora de se posicionar. Eu acho que é por aí. Não sei se eu fui pragmático na resposta, mas é isso que eu entendo. Não, foi ótimo. Sempre brilhante, Alexandre. Meu amigo Alexandre Capelli. Que aula, hein? Que aula. Obrigado. Já vou deixar aqui, ó, o convite para uma terceira participação, Alexandre, que não demore tanto como da última vez, que ficou o quê? Uns 6 meses aí de diferença daquele episódio. Sim. Tem um episódio aqui do canal, um episódio mais antigo, acho que de 2022, com um amigo também, o Vitor Lima, falando sobre transhumanismo. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Alexandre, meu amigo, o papo tá muito bom, mas temos que caminhar para o encerramento. Eu quero te agradecer demais, Alexandre, por mais essa participação aqui no canal. Sempre quando você vem, eu tenho a garantia de que o papo vai ser bom e que vai ser conteúdo de altíssima qualidade para os nossos espectadores. Obrigado por compartilhar conhecimento aqui comigo. Nossa, me sinto lisonjeado. Eu agradeço a você, agradeço as pessoas que assistirem o episódio. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Sempre que quiser trocar uma ideia, é um prazer, pô. Vamos fazer isso mais vezes, com toda certeza, ao longo desse ano de 2025. Então deixo aqui registrado o meu abraço, meu agradecimento ao querido Alexandre Capelli e meu abraço e agradecimento também a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz está de volta, estamos iniciando aqui com o pé direito a temporada 2025 e nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos, até lá.
excelente início de ano para todo mundo. Um abraço, valeu. Obrigado.